Olá pessoal, nós estamos de volta aí para falarmos mais um pouquinho a respeito de urbanização para você, e na nossa aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre a urbanização brasileira. Nós sabemos que em 1930, 75% da população brasileira habitava o campo. Hoje, no último censo de 2010, o IBGE nos afirma que 84% da população brasileira habitam as cidades. Então, o Brasil fez uma das maiores migrações campo-cidade, também chamada de êxodo rural, já visto em larga escala na história da humanidade. E aí, a gente se pergunta quais são os fatores que foram determinantes para essa urbanização. A primeira, você se recorda, foi a mudança da matriz econômica brasileira. Até 1930, o Brasil era um país eminentemente marcado pela economia primária exportadora, ou seja, o setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para a exportação. A gente sabe que a partir da década de 30, Getúlio Vargas inicia um processo de industrialização no Brasil. E a indústria, ela é eminentemente um fenômeno urbano e não um fenômeno rural. Então, o primeiro grande elemento trata-se da mudança da matriz econômica. Por um outro lado, observe você que a partir da década de 30, o Brasil vai ter lá uma industrialização acelerada. Esse modelo de industrialização, calcado na política de substituição de importações, cujo objetivo era substituir por um produto nacional um produto que antes era importado. Esse modelo que dura no Brasil da década de 30 até a década de 80 vai industrializar rapidamente o nosso país. E aí, é claro, se o emprego agora se encontra na cidade e não no campo, obviamente que a maioria da população se deslocará do meio rural para o meio urbano. Mas eu quero lembrar que nós também temos fatores de repulsão do campo. Dentre esses fatores que expelem a mão de obra em direção à cidade, estão lá a falta de infraestrutura básica e produtiva, portanto, saúde, educação, saneamento básico, moradia, segurança, mas também portos, aeroportos, estradas, armazéns, rodovias, silos para poder abastecer a produção. Quanto, pior for a infraestrutura no campo, obviamente que maior será o movimento da população em direção às cidades. Um outro elemento chave fora a falta de apoio agrotécnico concedido durante décadas ao pequeno produtor agrícola brasileiro. Ele foi, durante décadas, esquecido pelas autoridades públicas. E o resultado é que sem apoio agrotécnico, sem ter níveis elevados de produção e produtividade, obviamente que o valor obtido com a sua produção muitas vezes não era suficiente para mantê-lo no campo. Daí o êxodo rural. Um outro elemento chave para a gente entender é a concentração fundiária. Quanto mais eu tenho terra na mão de poucas pessoas, menor é o acesso da população mais pobre a essa terra para a agricultura ou para a pecuária. Resultado, êxodo rural. E sendo assim, nós temos aí alguns fatores que são determinantes sob o ponto de vista da repulsão. Mas observe que nós falamos lá atrás que nós também temos fatores ligados aí ao processo de atração das cidades. E isso envolve a expectativa, embora em boa parte das vezes não verdadeira, de se conseguir emprego no meio urbano. Por um outro lado, uma perspectiva de acesso a bens de consumo, como, por exemplo, televisão e geladeira. Por um outro lado, a possibilidade de uma melhoria de qualidade de vida. Todos esses fatores reunidos criaram no Brasil uma urbanização acelerada. E essa urbanização acelerada
não só mudou a cara do nosso país, como ela foi considerada uma urbanização caótica, marcada pelaquilo que nós estudamos lá atrás como macrocefalia urbana, ou seja, um superdesenvolvimento caótico do meio urbano, marcado por uma hipertrofia do setor terciário, ou seja, do setor de comércio e de serviços. Sendo assim, o Brasil passou por duas grandes hierarquias. E aí, nós já vimos parcialmente essa hierarquia lá atrás e vamos revê-la a partir de agora. Então, vamos lá, vamos puxar aqui uma tela em branco para a gente poder entender, né? Então, nós estamos falando sobre urbanização brasileira. Lembrando para você que essa urbanização, né, ela se intensifica para valer a partir da década de 30. Então, da década de 1930 até a década de 1980, nós vamos observar um processo acelerado de urbanização. Esse processo de urbanização marcará o período da migração em massa campo-cidade. Lembrando que essa migração campo-cidade também pode ser chamada de êxodo rural, que é a saída do homem do campo em direção à cidade. Mas a pergunta que nós nos fazíamos antes era: quais são os fatores que serão determinantes para esse processo? O primeiro fator, óbvio, né, é lá a mudança da matriz econômica. Essa mudança da matriz econômica do setor primário exportador, portanto, né, do setor primário exportador para o setor secundário, que inclui aí, né, a indústria e a construção civil. Então, vamos repetir para a gente poder passar aqueles fatores, né? A urbanização brasileira, entendida como o acúmulo de população no meio urbano e também de atividades econômicas, começa a acontecer em larga escala a partir de 1930, no governo Getúlio Vargas. Até a década de 1980, o Brasil viveu uma urbanização acelerada, tanto que, na década de 30, né, nós tínhamos lá 75% da população habitando o campo. E nos anos 2000, no último censo de 2010, 84% da população habitando as cidades. Então, isso foi considerado um dos maiores, né, processos migratórios campo-cidade, também chamado de êxodo rural, já visto na história de um grande país populoso como o Brasil. Sendo assim, a pergunta é: quais são os fatores que foram determinantes para que isso acontecesse? O primeiro, a mudança da matriz econômica. Entendido matriz econômica como a principal atividade econômica a qual um país se dedica. O Brasil saiu de uma economia primária exportadora para uma economia no setor secundário. Mas a questão é, só isso foi determinante? Não. Vamos lembrar, né? Nós temos um outro elemento chave dessa dinâmica, que se refere, né, ao famoso PSI, que é, né, a política de substituição de importações. Lembrando para você que essa política, ela também vai datar da década de 30 até a década de 1980. E isso vai levar ao Brasil uma industrialização acelerada.
Ora, se eu tenho agora uma industrialização acelerada, o emprego agora está na cidade e não no campo. E esse é um elemento chave para poder tentar entender a urbanização brasileira. Mas nós havíamos dito também que havia lá um outro conjunto de fatores, que nós chamamos de fatores de repulsão do campo. Quais são os fatores de repulsão do campo, né? Primeiro, a concentração fundiária. Do outro lado, a falta de infraestrutura. E, obviamente, né, nós vamos poder perceber que no campo a falta do apoio agrotécnico. Falta do apoio agrotécnico. Ou seja, né, se eu estou adotando uma política de substituição de importações para substituir por um produto nacional algo que antes era importado, se por um outro lado eu tenho fatores ligados à expulsão do trabalhador do campo em direção à cidade, como, por exemplo, a falta de infraestrutura básica e produtiva, a concentração de terra na mão de poucos, ou ainda a falta de apoio agrotécnico ao pequeno produtor, obviamente que eu tenho elementos que por si só são suficientes para gerar a migração campo-cidade. Mas existe ainda os fatores de atração do campo. Então vamos botar, de atração das cidades. Então vamos botar aqui, né? Quais são os fatores, pessoal, de atração das cidades? Eles estão ligados fundamentalmente a quê, né? A busca de emprego e, obviamente, de renda, porque agora, com a mudança da matriz econômica, o emprego estará prioritariamente na cidade, não no campo. Por um outro lado, a busca, né, de melhor condição de vida. E, somando isso aqui, o acesso a bens de consumo. O resultado será lá, então, né, um crescimento caótico e desordenado, né, da urbanização no Brasil. Então, esse processo, né, juntando com todos os demais, vai criar lá uma macrocefalia urbana, ou seja, um crescimento desordenado, né, das grandes cidades, com uma tendência, né, à hipertrofia, ao superdesenvolvimento, né, do setor terciário. Lembrando que o setor terciário pega lá comércio e serviços. Bom, dito isso, a pergunta é, como é que se deu então, professor, a hierarquia urbana brasileira? Vamos lembrar. A gente sabe que a hierarquia urbana brasileira, entre as décadas de 1930 a 1980, seguiu basicamente aquele modelo, né, verticalizado, onde a metrópole nacional se comunicava com a metrópole regional, com o centro regional, com a cidade local e com a vila. Lembrando sempre para você que vila aqui não significa dizer que não seja uma cidade, significa apenas um local que tenha importância apenas para si, né? Então, como é que vai funcionar a hierarquia urbana no Brasil? Essa hierarquia urbana
pode ser dividida em dois períodos. O período de 1930 até a década de 1980 e o período da década de 1990 até o momento atual. Então, primeiro nós tentamos entender esse modelo que foi verticalizado, uma hierarquia verticalizada, e depois vamos entender aqui que é o modelo horizontalizado ou horizontalizada. Tudo bem? Então, aqui, né, uma hierarquia vertical, aqui uma hierarquia horizontal. Como é que se deu, então, Alex, né, essa hierarquia vertical? Então, vamos lá, vamos botar para você. Lembrando que a hierarquia vertical, então aqui a hierarquia vertical, ela ocorre entre a década de 30 e a década de 80. Então, o que eu tenho, né? Eu tenho aqui uma metrópole nacional, aqui a metrópole regional, depois eu tenho o centro regional, tenho a cidade local e tenho a vila. Então, observe que a relação é uma relação verticalizada, onde o contato de uma metrópole regional, né, com uma cidade local é praticamente inexistente. Né? Na verdade, há uma hierarquia, né, estabelecida entre as cidades, numa relação verticalizada em termos de importância e de variedade, né, da disponibilidade de bens e de serviços. Bom, se isso aqui, então, ficou claro, é preciso lembrar que a partir da terceira revolução industrial, chamada de revolução, né, tecnocientífica e informacional, com o surgimento em larga escala de métodos de transporte e de comunicação cada vez mais eficientes, isso vai permitir aquilo que o geógrafo norte-americano David Harvey cunhou como encurtamento da distância pelo tempo. E sendo assim, as relações passaram a ser horizontalizadas. Então, vamos entender como é que isso funciona, né? Então, a partir, né, da década de 1990 até o momento atual, a relação é horizontalizada. Então, eu tenho aqui, né, uma metrópole nacional, e essa metrópole nacional, em contato direto, né, com metrópole regional, com centro regional, com cidade local e também direto com a vila. E óbvio, né, que estas se comunicando entre si. Então, a relação, que era uma relação, né, verticalizada, passou a ser, né, uma hierarquia urbana horizontalizada. Tudo bem? Então, é isso que marca o Brasil. Né? Nós temos a metrópole nacional, e nós já sabemos que nós só temos duas grandes metrópoles nacionais, o Rio de Janeiro e São Paulo. Lembrando que São Paulo também é considerado uma metrópole global, né? No sentido de exercer influência, né, sobre todo o planeta. Né? Então, nós temos metrópoles nacionais como Rio de Janeiro e São Paulo,
se comunicando com metrópoles regionais, como, por exemplo, Manaus, né, ou Belém, Recife ou Porto Alegre, né, Campo Grande, né, ou qualquer outra grande cidade brasileira, que se comunica com centros regionais, que se comunica com cidade local e dessa para a vila. Tudo isso aqui, pessoal, mediado por sistemas de transporte mais eficientes, e também por meios de comunicação mais eficientes, como, por exemplo, a internet, a telefonia fixa, a telefonia móvel, TV livre, TV a cabo, mais rádio, né, passando pelos jornais, revistas, né, enfim, né, uma miríade de meios de comunicação e de transporte que vão permitir uma interligação muito maior. Essa interligação, inclusive, vem permitindo a criação no Brasil da primeira megalópole nacional. Você se recorda que o conceito de megalópole é quando eu tenho duas ou mais metrópoles nacionais que se encontram conurbadas. E nós aprendemos que conurbação é quando ocorre o encontro horizontal de duas ou mais cidades com interdependência política, econômica e sociocultural. Pois bem, quando essa conurbação acontece entre metrópoles nacionais, nós temos a formação de uma megalópole. É o caso do Rio de Janeiro e São Paulo, cuja área de influência vem crescendo na mesma direção. E, portanto, daqui a alguns anos, nós teremos formado a primeira grande megalópole brasileira. Ok? Então, botando aqui para você enxergar de novo. Vamos lembrar que esse momento de horizontalização das relações vem criando a primeira megalópole brasileira. Se nós sabemos, né, que uma megalópole é quando eu tenho duas ou mais metrópoles nacionais, que se encontram conurbadas. E nós já aprendemos que conurbação é quando eu tenho um encontro horizontal de duas ou mais cidades com interdependência política, econômica e sociocultural. Pois bem, quando essa conurbação acontece entre metrópoles nacionais, eu tenho então uma megalópole. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, cuja área de influência, né, ao longo... corrigindo aqui de novo, Rio de Janeiro, cuja área de influência cresce na direção de São Paulo. E do outro lado, né, nós temos aí, né, São Paulo, na sua região metropolitana, cuja área de influência cresce em direção ao Rio de Janeiro. Ora, se eu tenho então duas áreas de influência que se encontram conurbadas e considerando que Rio de Janeiro e São Paulo são duas metrópoles nacionais, nós estamos formando a primeira megalópole brasileira. Bacana! Dito isso, pessoal, vamos voltar lá no nosso material? Confere aí, vamos apagar aqui para a gente fazer uma conferência lá, se tudo está certinho aí na sua cabeça, de maneira que esse resultado de prova seja o melhor possível. Então vamos lá, né? Nós estamos aí na nossa terceira etapa de urbanização brasileira. Nessa terceira etapa, nós estamos falando sobre o espaço urbano brasileiro e nós havíamos dito para você que hoje nós temos 84% da população no Brasil que habitam as cidades e, portanto, o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo. Por um outro lado, né, o IBGE entende, né, como meio urbano ou como cidadão urbano todo habitante
que é residente. Olá, meus amigos! Você que está estudando para o concurso do IBGE, você que quer ficar super competitivo, você que quer continuar assistindo essa super aula do professor Alex Mendes, né? Convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, de novo, completaço, por apenas 10 mensalidades de R$25. Exatamente 10 mensalidades de R$25, você tem um curso completaço, super competitivo, com professores top de linha no site. Então, convido vocês aí a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, e fazer sua matrícula. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, porque eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque aqui no Lá Concurso a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês.